Olá, galerinha, tudo massa, tudo joinha? Vamos falar um pouquinho hoje sobre múltiplos e divisores de números. Mas a gente vai falar de coisa especial. Os múltiplos e divisores que são comuns a 2 ou 3 números, ou mais números, tá? Então, nós iremos falar com MMC, que é mínimo múltiplo comum. E também vamos falar de MDC, que é o máximo divisor comum. Então, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, MMC e MDC. Duas coisas distintas, duas coisas que nós aprendemos para utilizar em situações diferentes, mas que nos ajuda bastante a fazer decomposição, a agrupar, a organizar, a resolver situações e problemas. A história dos números. Vamos falar um pouquinho da história dos números para que a gente possa entender que sempre o homem houve necessidade de contar, houve necessidade de dividir, de agrupar, de organizar. O conhecimento dos números foi fundamental na evolução da história do homem, desde as épocas mais remotas. Tem chegado até nós vestígios que provam a sua importância. Contar terá sido a primeira atividade matemática da humanidade. À medida que o homem evoluiu, a matemática foi sendo necessária. Foi necessário e foi precisando evoluir também. Ao descobrir o fogo, começou a caçar e a desenhar. O que sucedia nas paredes das cavernas, aparecem desenhos de animais e traços a indicar contagens. Cada traço representa uma coisa, um animal, uma seta. Quando se tornou sedentário, tornou-se pastor e foi preciso controlar o número de animais que pastoreava. Fazia traços no caiado ou usava pedras. Cada traço ou pedra representava um animal, para que no seu regresso não ficasse nenhum animal perdido. MMC. O que é MMC? O mínimo múltiplo comum, ou seja, é o menor divisível por 2 ou mais números ao mesmo tempo. Simples, né? Não, peraí. Uma das formas mais fáceis de se encontrar esse menor múltiplo é a decomposição em fatores primos, e sempre seguido a ordem crescente dos mesmos. Já já vamos fazer assim. Falar em números primos, você se lembra deles, né? As aulas passadas a gente falou dos números primos. Os números primos são números naturais ímpares, que são divisíveis apenas por um ou por ele mesmo, com exceção do número 2, que é o único número par e é primo. 2 é o único par que é primo, não é? Todos os outros pares podem ser divididos por 2, por isso deixam de ser primo. O 2 é o único par primo. Então, vamos lembrar de alguns números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Bom, o número 1, ele não entra aí, porque o número 1, ele não é nem par, ele não é nem primo e nem composto. O número 1 é a unidade. Vamos apresentar como é que a gente pode organizar, então, para encontrar o menor dos múltiplos comuns. Numa linha de produção, um certo tipo de manutenção é feita na máquina A cada 3 dias, na máquina B a cada 4 dias, e na máquina C a cada 6 dias. Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção nas 3 máquinas, após quantos dias as máquinas receberão a manutenção no mesmo dia novamente? Então vamos lembrar, né? Uma máquina faz manutenção hoje, então faz assim, hoje, daqui a 3 dias, daqui a 6 dias, daqui a 9 dias, daqui a 12 dias e assim por diante. O outro, hoje, daqui a 4 dias, daqui a 8 dias, daqui a 12 dias e assim por diante. A outra, 6 dias, hoje, 6 dias, 12, 18, 24 e assim por diante. Então, após quantos dias a máquina receberá uma manutenção no mesmo dia? Então, aqui é um exemplo da aplicação do menor múltiplo comum entre esses 3 números, 3, 4 e 6. O MMC de 3, 4 e 6 é o próprio 12. Então, concluímos que após 12 dias de manutenção será feita nas 3 máquinas, portanto, dia 14 de dezembro, já que foi feito no dia 2 de dezembro. Tá? Então, 2 de dezembro com mais 12 dá 14. Então, dia 14 de dezembro é a resposta. A gente vai aprender a fazer isso aí, de forma simultânea. Então, a gente vai apresentar agora como calcular o MMC de forma simultânea de 3 números, tá?
Então, a primeira coisa que nós iremos fazer é decompor, fazer a decomposição de fatores primos simultaneamente, né, de 3 ou mais números, tá? Então, vamos botar aqui um exemplo aqui. Vou fazer com vocês esse valor, esse número aí. 3, 6 e 12, tá certo? Vamos fazer a comparação desses números aí. Tá? Como é que nós iremos fazer isso? Observou aí já? Já posso tirar da tela? Então, vou mudar de tela agora, tá certo? Então, vamos decompor, fazer a decomposição simultaneamente nos números 3, 6 e 12. Tá certo? Ou, né? 3, 6 e 12 não. É 3, 4 e 12. Bom, vamos lá. Para fazer a decomposição em fatores simultâneos, em fatores primos, né? Eu vou até escrever aqui fatores primos, simultaneamente dos números 3, 4 e 5. Como é que nós iremos fazer? 3, 4 e 12. Então, eu vou escrever aqui o número 3. Eu vou botar uma vírgula. Vou escrever o número 4. Vou botar uma vírgula e vou escrever o número 12. Certo? E vou passar um traço aqui. Eu vou decompor os 3 de uma vez só. É isso que eu vou tentar fazer. Decompor os 3 de uma vez só. Decompor como? Escrever em fatores primos. Vamos lembrar? Ó, o 3 não dá para fazer decomposição, porque o 3 é o próprio número primo. Tá certo? O 4, eu consigo fazer a decomposição em 2 vezes 2. O 12, eu consigo fazer uma decomposição em 3 vezes, 2 vezes 2 vezes 3, tá certo? Então, aqui nós temos a decomposição. O 3 é primo, não dá para fazer decomposição. O 4 eu posso escrever como 2 vezes 2. O 12 eu posso escrever como 6 vezes 2, ou 3 vezes 4, ou ainda melhor, 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 3. Então, 12 eu posso decompor assim. Então, nós vamos escrever aqui, ó. Quem é o número primo que vai dividir um desses? O menor número primo que vai dividir um desses. A gente começa assim. Quem é o menor número primo que pode dividir um desses? Esse número é par. Esse número aqui é par. Então, ele pode ser dividido por 2. Então, eu vou colocar aqui, ó. 2. 3, ele não dá para ser dividido, 3 não dá para ser dividido por 2. Então, eu vou repetir o 3 aqui. Tá certo? Eu vou repetir o 3. Mais o 4, ele pode ser dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. O 12 também pode. Então, eu também vou dividir o 12. 12 dividido por 2 dá 6. Certinho? Bom, ainda existem números primos que podem ser divididos por 2. Ainda existem números aqui que podem ser divididos pelo primo 2? Tem. O 2 é par e o 6 é par. Então, eu vou continuar dividindo aqui por 2. Tá? Só que observe que o 3 não dá para dividir. O 3 eu não consigo dividir por 2. Então, eu vou repetir. Tá? Porque 3 não divide por 2. Já o 2 divide. 2 dividido por 2 dá 1. Ok. 6 dividido por 2 dá 3. Pronto. Existe número aqui que pode ser dividido por 2? Não, não tem mais nenhum que pode ser dividido por 2. Então, eu vou tentar pelo 3 agora. Então, aqui eu vou vir pelo 3, certo? 3 dividido por 3 dá 1. Esse 1 aqui já terminou. 3 dividido por 3 dá 1. Então, quem é o menor dos divisores comuns entre 3, 4 e 12? Aí você multiplica assim, ó. 2 vezes 2 dá 4. Certo? Essa resposta você vai multiplicar vezes 3. Então, você vai ter assim, ó. 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12. Então, o menor dos múltiplos comuns entre 3, 4 e 12
é o número 12, tá certo? Então, o menor entre esses números aqui é o 12, tá bom? Certinho, galerinha? Então, falando nisso, a gente volta aqui para o slide. Então, por isso que esse número aqui é o número 12. Agora que já sabemos o que é múltiplo comum, vamos aprender o MDC. O máximo divisor comum, ou seja, o número que, observe aí a leitura, qual é a diferença do MDC para o MMC? O MDC é o maior dos divisores comuns. É aquele número, tá, que divide dois ou mais números inteiros ao mesmo tempo. Lembrando que também serão utilizados os números primos para fazer a fatoração e chegar ao resultado. Fácil, né? Não, não é tão fácil, mas a gente vai organizando aos poucos. Vamos pensar aqui. Uma indústria de tecido fabrica retalhos de mesmo comprimento. Após uma realização dos cortes necessários, verificou-se que duas peças restantes tinham as seguintes medidas: 156 centímetros e 234 centímetros. O gerente de produção, ao ser informado das medidas, deu a ordem para que os funcionários cortassem o pano em partes iguais e de maior comprimento possível. Como que pode resolver essa situação? Então, eu quero o maior número que divide 156 e o 234. E aí a gente vai tentar fazer essa divisão, tá? Quem é o maior divisor comum entre o 256 e o 134. 234 e o 156. Então, vamos voltar para aqui e vamos escrever simultaneamente assim, ó. Os números que eu quero: 234 e o número 156. Correto? Então, vou escrever aqui o número 156. Tá? Ok. Esses números são pares? São. Então, se são pares, eu consigo dividir por 2. 234 dividido por 2 dá 117. Você pode pegar a calculadora e fazer isso, tá? Não tem problema não. Eu não estou falando. Se você achar que eu estou fazendo assim muito rápido, você pega a calculadora e faz. 234 dividido por 2 dá 117. Então, aqui, ó. 117. 156 dá para dividir por 2? Dá. Dá 78. Então, o 78 eu vou escrever aqui, tá bom? Agora, detalhe. Observe que eu dividi o 2 por 2, tanto esse número quanto esse. Então, eu vou marcar. Tá? Eu vou marcar esse número aqui. Ó. Eu vou marcar esse número. Por que eu vou marcar ele? Porque ele dividiu tanto um quanto o outro, tá? Agora, vamos voltar para aqui. 177 é par? Não. Não é par. 78 é par? É. Então, dá para dividir por 2. Quanto que é 78 dividido por 2? O 117 eu não consigo dividir por 2, então vou repetir aqui. 78 dividido por 2 vai dar 26? Não, 78 dividido por 2, 35, 39. Então vai dar 39. Aqui. Certinho? Esse 2 eu não vou marcar, porque eu só dividi esse número. Eu não consegui dividir esse aqui. Então, por isso que eu não marco ele. Eu quero o divisor comum. Então, eu estou pegando aqui os divisores comuns aos dois, tá certo? 117 dá para dividir por 3. 39 também dá para dividir por 3. Então, o 117 dividido por 3 vai dar 117 dividido por 3, vai dar 39. Eu estou fazendo aqui de cabeça, mas você pode usar a calculadora, tá? 39. 39 dividido por 3 vai dar 13. Bom,
O 3 dividiu tanto esse quanto esse, ó. Você viu como o 2 dividiu esses dois? Aqui também. Então, eu vou marcar aqui o 3, tá? Então, vou fazer a marca aqui no 3. O 3 é comum. Certo? Então, esse 3 aqui é comum. Esse número aqui dá para dividir por 3, que vai dar 13. Mas 13 não dá para dividir por 3, então eu vou repetir. Eu só dividi o 13, só dividi esse número aqui, só o 3 que dividiu o 39, o 13 não. Então, o 3 não é comum. Agora, o 13 é. 13 dividido por 13 dá 1. E dividiu tanto esse quanto esse. Então, o 13 também é comum, e eu vou marcar o 13. Então, agora é o seguinte, quem será o meu divisor comum? Eu vou multiplicar os que eu marquei. Então, nesse caso, os números que eu marquei foi o máximo divisor comum entre 234 e o 156, 234 e o 156 é igual 2 vezes 3, 6. 6 vezes 13, 78. Aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 13, 78. Então, o nosso MDC aqui é o 78, tá? Então, a gente viu aqui o máximo divisor comum entre eles. Beleza? Vamos voltar aqui agora. Bom, agora já que sabemos calcular o MDC e MDC separadamente, vamos mostrar também uma possível descobrir os dois ao mesmo tempo. Observe o quadro de formação do número 24 e do número 18. Bem, o número 24 e o número 18 vocês irão fazer, que eu quero saber quem é o MMC e o MDC de 24 e 18, tá certo? Então, tenta fazer essa atividade aí. Beleza, galerinha? Abraço e até a próxima.